Bom, continuando com o nosso exemplo formal, né, de processamento de séries numéricas, vamos analisar o resultado desse code block, né, que eu fiz aqui, com uma distribuição modular, né, definida e que pode ser controlada, né, a partir dos sliders, né. Se coloco modular 1, né, tudo é módulo de 1, então a estrutura se unifica, né, formalmente. A partir do momento que eu altero o módulo, né, módulo de 2, então tenho um padrão de variação, né, um sim, um não, né, módulo de 3, né, a cada 3 elementos, módulo de 4 e por aí vai, né? Então pensem que arquitetura e engenharia são artes, né, que trabalham modularmente, especialmente quando trabalhamos com questões de estruturas, com distribuições de elementos específicos, nós estamos sempre tentando ordenar, distribuir elementos ordenadamente, mesmo que às vezes nós incorporemos hoje em dia, né, a arquitetura trabalha com elementos randômicos, elementos fractais, enfim, diversas outras técnicas, mas haverá sempre, quase sempre, uma vontade de criar um ordenamento, né, lógico, coerente. Então, vamos analisar aqui a sintaxe desses elementos. Aqui o que mais causa espanto, talvez, né, é essa linha, né? Essa linha é uma sintaxe que é um condicional, né? O condicional tem como estrutura sintática, né? Vou criar aqui um comentário só para aproveitar, né? Tem uma condição, um signo de interrogação, né? Se essa condição for verdadeira, a declaração a seguir vai ser executada. 2 pontos, se não, né, vai ser executada essa declaração, né? Então essa é a estrutura que está aparecendo aqui. Quais são as declarações que aparecem? A condição é essa aqui, né? A condição é essa, que x seja modular do módulo x. Então, o módulo mx é esse valor, né, que está aqui. E o x é o quê? O x é uma série numérica que vai do menos qx ao qx, né? Então, se a quantidade aqui for 24, né, no fundo eu estou duplicando, aqui poderia ser qx sobre 2, menos qx sobre 2, ponto, qx sobre 2. Mas vocês vão entender aqui. Se for 24, a minha série vai de menos 24 até 24. Né? Bom, nessa sentença, né, aparece o símbolo de percentual. Esse símbolo de percentual está representando a função reminder, né, o resto da divisão de x e mx. X é o dividendo, mx é o divisor. Então, o que vai acontecer?
se eu quero um padrão de ordenamento, né? Por exemplo, se eu tenho x, vou colocar aqui t, não quero que conflita com outra variável aqui, div igual de 0 a 10 e DSO, divisor, igual a 2, e eu fizer div e divisor, percentual divisor, o que vai acontecer? Que aqui vai ser devolvido aqui nesse watch. Esse watch vai ser devolvido, né, o padrão, né, que um divisor de 2 vai ocasionar, né, quando dividir o número. Então, se eu coloco divisor de 3, o meu padrão de resto vai ser 0, 1, 1, 0. Então, 3, 6, 9 são múltiplos de 3. 1, 2, 4, 5, 7 e 8 não. Eles têm resto. Sempre que for múltiplo, o resto vai zerar aqui. Então, estou tendo utilizando essa função reminder, estou tendo um ordenamento, que eu defino de 3 em 3, de 2 em 2, de 5 em 5. Eu estou tendo um padrão de resposta, que eu vou capturar no meu padrão de trabalho. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou apagar isso aqui. Então, vamos interpretar essa linha. O x, a sequência de x vai de menos 24, de menos 24 a 24 com intervalo de 1. O y vai ficar condicionado a que situação? Se o valor de x, dessa série de x, for múltiplo desse valor, vai utilizar esse valor, aqui, se for múltiplo, se for igual a 0, vai utilizar esse valor. Se não, vai utilizar esse valor. E qual é esse valor? Esse y. Esse y é uma lista. Essa é uma estrutura nova que estou apresentando agora. Uma lista, fechada entre colchetes. Os valores dessa lista estão separados por vírgula. E a lista tem a distância de y, que entrou aqui, dividido por 2, o valor negativo, e a distância de y dividido por 2, um valor positivo. Então, é uma lista de 2 números. Então, se for múltiplo x de mx, vai ser essa distância inteira, de menos y a mais y. Se não, vai ser a metade desse valor. Então, esse segmento é a metade desse segmento, só que distribuído pelo eixo. Então, o ponto que vai se formar vai ser a coordenada x,
vai ser o valor da sequência x, né? A sequência x que está aqui de menos 24 a 24, multiplicado pela distância x. Isso significa que se eu altero a distância, eu altero o tamanho desse módulo, mas não altero a estrutura do módulo, né? Se eu coloco a distância 1.4, se eu colocar a distância 1, né? Vai de 1 em 1, né? Mesma coisa com a distância y. Se a distância for 1, né? Eu terei aqui um valor de 1 e aqui um valor de 2, né? Porque está duplicando a distância. Bom, o último passo aqui da explicação é a função que tem os replicadores, né? Eu preparei aqui os três nodos de watch, né? Com o nome de cada uma das variáveis que está sendo apresentada aqui, a lista definitiva. Então vejam, o SY tem esses dois valores, menos 5 e menos 0.5 e 0.5, que correspondem, né, à metade dessa distância de Y. O X vai de menos 11, né, menos 11 a 11. Então são 23 valores, né? O 0, né, é o ponto central da nossa sequência. E o Y, né, está condicionado a variar, né, de acordo com o módulo de x, né? Se x for módulo definido por M, né, agora está como 2, então é um ordenamento 1 sim, 1 não, 1 sim, 1 não, uma variação, né, sequencial. Vai utilizar o valor SY completo, se não, vai utilizar a metade desse valor, aqui vai ser multiplicado por 0.5. Agora, vejam que aqui a estrutura já está, né, pronta. Se eu elimino os replicadores, tiro o replicador daqui, tiro o replicador daqui e tiro o replicador daqui, né, a minha função fica, né, utilizando apenas, né, a lista mais curta, né? A lista mais curta é essa lista de dois elementos. Então vou combinar o menos 5 com o menos 11 e o 5 com o menos 10. Então ficam apenas esses dois valores sendo combinados, né, entre o x e o y. Só que eu quero formar toda a sequência. Então tenho que começar a replicar. Tenho que começar a replicar primeiro no x, no y, perdão. Tá? Então vou colocar aqui o replicador para essa primeira lista de y, né? Vejam que aqui tem o x envolvido, né? O x são todos esses valores, né? Se eu utilizo aqui esse replicador para expandir, né, a multiplicação, né, a formação desse y, né, agora ele vai processar, né? Então o primeiro passo já foi dado, ou seja, para cada, vejam aqui
no resultado. Para cada ponto x, eu tenho um par de pontos y. Um par de pontos y agora. E esse par de pontos y está dividido em duas listas. Todos os negativos e depois todos os positivos. Agora falta expandir no último passo da sequência, que é, né, a formação do ponto definitivo. Então agora eu tenho que replicar, né, a coordenada y, né, para que se façam todas as combinações possíveis dos positivos x com os positivos y e os negativos y. Né? Eu tenho, né, 23 elementos x, mas eu tenho o dobro de elementos y. Né? Então eu tenho que fazer as combinações, né, cruzadas aqui. Então, esse tipo de formação de padrões por replicação de valores, né, de listas, e de controle dessas listas, procurando encontrar uma forma ordenada, coesa, que pueda variar paramétricamente, né, sem romper a estrutura, né, geométrica, é uma potência do projeto computacional, né, o que hoje se conhece como desenho computacional, né, o aproveitamento desse tipo de situações. Vejam, por exemplo, aqui em Dynamo, eu poderia ainda aproveitar, né? Eu tinha apagado essa função, poderia aproveitar aqui e dizer que a lista de minhas linhas, que poderiam ser, por exemplo, eixos estruturais de uma estrutura lineal, né, vai ser formada por uma linha entre dois pontos. E onde estão esses pontos? Está na lista P. A lista P, né, tem uma estrutura de dois níveis, né? A lista P, né, tem a estrutura dessa lista Y, né? Essa lista Y tem dois níveis. Em um estão todos os pontos positivos e no outro estão todos os pontos negativos de Y. Então, o que eu vou fazer? Vou capturar da lista P todos os elementos, né, da primeira lista, né? Entre colchetes, o índice 0 indica que vou pegar, né, todos os elementos que estão nesse nível 0. E como segundo ponto, vou pegar todos os pontos enfrentados a esse elemento, que estão no nível 1. Isso vai fazer o cruzamento de todas as linhas. Se eu ainda quisesse, por exemplo, desenvolver uma envoltória, se isso fosse a frente de um edifício, uma fachada que faz esse movimento, eu poderia dizer que a lista F, que são todos os pontos da fachada, vai ser costurada com uma polycurve, uma curva poligonal, formada de que modo? By, né, vejam como se repete a lógica, by points. Né? Então vejam agora, essa é uma nova função, by points. Né? O que eu preciso alimentar? Preciso de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma lista de pontos.
né? O segundo parâmetro, né, é um valor booleano, verdadeiro ou falso, que identifica se o polígono vai ser fechado ou aberto. Eu vou deixar aberto. Tá? Então a lista de pontos vai ser o P. Todos os pontos do P. Vírgula, falso. Fecho, ponto e vírgula. Né? E vai processar e vai fechar, né, uma poligonal que depois pode me servir esse eixo, né, definido aqui, né? Vou fechar aqui no Revit, vou vir aqui para o Revit, vamos ver isso em perspectiva. Né? Essa estrutura que agora está se movimentando, né, fazendo um zigue-zague positivo, um zigue-zague negativo, né, modulando de 2 em 2, agora vai modular de 3 em 3. Né? Então vejam como se formou uma geometria diferente aqui, e uma distância de y de 3.2. Eu mantenho a estrutura formal do meu componente, né, mas modifico, né, o seu tamanho, né, as suas quantidades, né, em curto, a longo, enfim. Agora, né, eu vou fazer uma contribuição. Bom, a passagem para a terceira dimensão, né, vai acontecer quando nós demos, né, um valor z, né, vou colocar aqui 10. Né? Vejam como toda essa estrutura subiu 10 unidades, claro. Isso pode ser motivo de um trabalho, né? Eu posso deixar isso como exercício para vocês resolverem, de um trabalho que não só veja a distribuição horizontal do elemento, sino também veja a distribuição vertical do elemento, né? Fazendo a conjunção desses procedimentos. Agora, não há uma única, talvez não haja um único caminho para se chegar à mesma forma, né? O que eu recomendo é que vocês, sempre que tenham um código, procurem, ou uma estrutura, procurem analisar novamente a estrutura e ver se vocês não podem encurtar os caminhos, tá? Reduzir os processos. Tá? Isso vai ser em benefício do projeto. Uma questão que vocês devem cuidar é eu não vou chamar de topologia, mas que seriam já palavras maiores, né? Mas a estrutura geométrica do elemento, né? A estrutura, o ordenamento geométrico, né, de todo o seu fluxo de informação. Né? Vamos deixar para os próximos vídeos algum tratamento dessa estrutura, né, na vertical, né? Como pode ser trabalhado.